isso mesmo que tá no título do vídeo, cara. É isso aí. Depois de tanto tempo, tá aí a segunda parte de como fazer um Analog Horror. Presente de Natal aí pra vocês aí. Depois de tanto tempo. Acho que vai fazer mais de um ano, na verdade. É, já faz bem mais de um ano, na verdade. Foi em fevereiro ou março de 2024. Enfim, vamos continuar de onde a gente parou. A gente tinha feito os passos 1, 2 e 3. E agora a gente vai pros passos 4, 5 e 6. Que é edição, finalização, publicação e expansão da história. Mas nesse vídeo eu vou focar primeiro na edição e finalização do vídeo. Então eu vou fazer um videozinho de Analog Horror, vou fazer uma historinha ali de alguns segundos, alguns 30, 40 segundos de historinha, e aí a gente vai partir depois em outros vídeos seguintes para publicação e para expansão da história. Então é isso aí, vamos embora. Então, a primeira coisa que eu fiz aí, que facilita muito na organização do projeto, foi criar uma pasta com todos os arquivos que eu vou utilizar. E aí eu entrei na Outlast e peguei algumas screenshots, tirei algumas screenshots de alguns lugares da Outlast que eu vou utilizar para estar fazendo a criação do vídeo e da imagem com algum bicho bem maluco aí. Então eu já parto para fazer o bicho, e aí eu pego ali a matiz, ó, vocês podem ver que pela altura ali, pela distância que eu quero deixar o bicho, que é longe da câmera, eu pego uma cor e uma matiz ali que também tá longe da câmera, ou seja, daquela pedra que tá mais longe ali, ó, aquela pedra que tá mais distante da câmera, e não essa pedra que tá mais perto da câmera, já que eu quero deixar ele longe da câmera. Falei bastante câmera nesses últimos 30 segundos. Enfim, ele tá verde porque visão noturna, né, tudo tem que estar verde por causa da visão noturna, e também a gente sempre tem que lembrar do ponto de luz. Aonde está esse ponto de luz? O ponto de luz ele tá vindo da câmera, ele não tá vindo nem de cima nem de baixo, ele tá vindo diretamente da câmera. A câmera é de onde tá vindo a lanterna, então a luz vai bater de frente com a pele do bicho. Bom, a ideia que eu tive aí pra fazer esse bicho é a ideia de sempre, é aquela mesma ideia de sempre daquele bicho com a cara alongada e os olhos bem saltados, os olhos bem grandes saltados. Quis fazer os olhos dele bem escuros, só com a pupila ali branca e a boca normal, a boca de um ser humano normal. E também quis fazer a perna dele ali pra fora ali, como se ele tivesse prestes a sair daquele canto que ele tá ali e ir direto pra câmera, pra criar uma sensação de ameaça maior no bicho, como se ele não tivesse só se espreitando, como se ele não tivesse só se escondendo, mas sim preparando um ataque. Bom, e me baseando de onde tá vindo a luz, eu consigo mais ou menos fazer ali onde que vai estar a minha luz mais localizada, os pontos de luz mais localizados e a sombra. Então eu consigo fazer a sombra que vai ser ali mais ou menos atrás da pedra. Pode ver ali que eu deixo uma sombra bem grande ali atrás da pedra, e ali no pescoço dele, ó, deixo uma sombra ali mais ou menos no zigomático dele, em cima da cabeça e dos lados da cabeça, que é onde a luz pega mais de lado, vamos assim dizer. E ali na frente ali dos olhos, e ali em cima da boca, eu coloco bastante luz, que é onde a luz tá batendo de frente com ele, tá batendo bem de frente ali nele. E se utilizando do mesmo princípio, eu vou fazendo umas ranhuras ali, ó, na perna dele, pra mostrar que ele não é um ser humano normal, né? Que ele é algum bicho bizarro ali, ó. A perna dele tá cheia de ranhura. E eu consigo simular essas ranhuras se utilizando exatamente da luz e da sombra. Eu consigo fazer como se fosse crateras na perna dele, utilizando da sombra, que a sombra não consegue penetrar ali na cratera que tem na perna dele. E nas partes que estão mais saltadas na perna dele, eu faço uma espécie de luz também, mostrando que tá mais saltado ali na perna dele. E agora aí no fim eu só aplico um efeito de câmera antiga, aquele efeito de estática. Não de estática, mas aquele efeito assim de câmera antiga mesmo, só pra ver como é que fica. E ficou massa. E agora a gente vai pra captação de referência. Eu já tinha feito isso no vídeo passado, na primeira parte do vídeo de Analog Horror, mas eu quero enfatizar de novo que a gente precisa captar referência pra gente fazer o nosso vídeo de Analog Horror. A gente pode usar os plugins que a gente tem nos editores de vídeo, mas também é muito mais fácil pegar uma referência já pronta pra quem tá começando. Então tem vários vídeos no YouTube já com overlay de VHS, com overlay de noise, overlay de glitch, que a gente pode estar pegando ali no YouTube. Claro, a gente tem que ver se tem algum direito autoral em cima, né? Que a gente tem que acreditar o criador de conteúdo que fez aquele vídeo ali. E agora a gente vai para edição de vídeo mesmo. Todo mundo tem um editor de vídeo de sua preferência. Eu tenho o meu, que é o Vegas. Eu sempre utilizei o Vegas a minha vida inteira. Eu sempre utilizei o Vegas, ou o Pro 14, ou o Pro 13, ou o Pro 18. E esse aqui eu vou estar utilizando o Vegas Pro 14. Mas tudo isso aqui pode ser feito por outro editor de vídeo.
a base é a mesma. Todo editor de vídeo tem as suas camadas, as suas tracks de vídeo, as suas tracks de áudio. Então isso aqui pode tanto servir para um editor específico, tanto para outro editor. Então tu pega o que tu tá vendo aqui e aplica no teu editor, que é a mesma coisa basicamente. Pode reparar que agora eu tô só montando o vídeo, eu tô só deixando ele certinho nas tracks, deixando ele direitinho, montando a estrutura básica dele ali. Então ele vai começar com dois textinhos básicos ali para introduzir a história, e depois eu vou introduzir as imagens, e assim eu vou indo. Agora eu tô inserindo os vídeos que a gente pegou lá do YouTube. Eu tô inserindo os vídeos e tô aplicando na camada do vídeo o padrão screen, para ele ficar por cima, para ele ficar mesclado com o vídeo, senão a gente não consegue ver o que tá na camada de baixo. Uma coisa importante também que eu deixei de falar é sobre a proporção do vídeo. Por exemplo, se ele vai ser em 16:9 ou em 4:3. 16:9 são telas mais novas são 16:9, que são as telas que a gente usa hoje em dia. Antigamente, no tempo do VHS, da TV de tubo, se usava o formato 4:3. Então eu tô usando o formato 4:3 porque eu tô simulando uma estética antiga, eu tô simulando uma gravação muito antiga, então eu coloquei a proporção em 4:3. Cada editor vai ter uma forma de colocar essa informação, né, de colocar essa proporção. No Sony Vegas é bem fácil, é só colocar ali nas propriedades do vídeo, bem fácil de fazer. Aí agora eu tô aplicando mais alguns efeitos, nas camadas, efeitos próprios do Sony Vegas agora, são efeitos, por exemplo, de noise, de estática, efeitos para deixar o vídeo com a cara mais VHS mesmo. E aí, cara, vai muito de experimentação, vai muito de tu pegar o teu editor e tu fuçar ele, tu ir no teu editor e procurar na internet efeitos para simular o VHS no tal editor tal. E aí tu consegue, cara, com isso tu consegue muito efeito, porque tem muito editor que é focado nisso, tem editor que é mais focado em uma coisa, tem um editor que é mais focado em outra coisa. Então, se tu não tem nenhum editor ainda no qual foca nesses editores mais complexos, como o Sony Vegas ou o Premiere, o Adobe Premiere. Parece contra-intuitivo, né, eu falar isso, se eu tô começando, eu deveria começar por um editor de vídeo mais simples, não por um editor de vídeo mais complexo. Só que os editores de vídeos mais simples, eles não têm plugins, não tem como colocar plugins neles, então fica mais difícil de tu trabalhar com uma coisa mais profissional. Com um editor de vídeo mais complexo, como um Sony Vegas ou Premiere, tu consegue colocar plugins nele. Eu tô trabalhando com plugins, eu tô trabalhando com o BCC e com o Safari. Eu consigo colocar esses plugins e eu consigo deixar o nível mais profissional. Então a dica que eu dou aqui é para tu escolher um editor de vídeo e te especializar nele, procurar como fazer um analog horror nele, procurar efeitos VHS nele, como fazer um efeito VHS em tal editor, como fazer um efeito de glitch em tal editor. Pega esses efeitos que a gente usa no analog horror, que são efeitos de VHS, de estática, de glitch, de colorização, pega e joga tudo no YouTube ou no ChatGPT. E aí depois tu fica experimentando as coisas, fica ali experimentando até tu achar um resultado bom. Comecei a gravar e pegou esse frame bizarro do Matuê fazendo isso aí com a boca. E falando em ChatGPT, por que não utilizar, né, essa ferramenta que é tão utilizada por todo mundo aí? Por que a gente não pode usar para o nosso favor? Eu vou perguntar para ele quais são os melhores efeitos para simular um VHS, porque afinal, quais são os melhores efeitos para simular um VHS? A minha pergunta foi a seguinte: quais os melhores efeitos de Vegas para simular uma imagem VHS? Tem os plugins Safari e BCC. E aí tu faz isso com o teu editor. Tu bota, eu tenho tal editor. Quais são os melhores efeitos desse editor para eu conseguir simular um VHS? E aí ele te entrega tudo mastigado, ó. Ele já falou para mim quais efeitos eu tenho que utilizar, quais eu consigo utilizar com o Safari e com o BCC. O primeiro que eu vou pegar aí é o BCC Damage TV. Esse aí ele vai aplicar um efeito de TV danificada. Esse aí eu experimentei e achei que não ficou bom. Achei que ficou muito trepidado, ficou muito trêmulo. Não vai ficar legal essa imagem assim. Eu quero algo mais nativo, umas cores mais nativas daquela época, mas não tão danificado. Aí parece que tá muito danificado a imagem. O próximo que eu peguei é o Warp Chroma do Safari. Esse sim, ele deixa aí a imagem mais... Ele deixa a imagem com as cores mais trêmulas, ele deixa a imagem com as cores desfocadas. Esse aí é bom. E esse foi o preset, ó, eu deixei tudo bem pouquinho. E o último que eu tô mexendo aí, que eu coloquei, é o S-Shake. Ele vai fazer a imagem tremer. Só que eu tenho que fazer a imagem dele tremer só para os lados, não para cima e para baixo. Esse shake ele funciona como se tudo estivesse tremendo, né? Então ele vai ficar tremendo para todas as direções. Eu quero que trema só para os lados. Então eu tenho que parar a amplitude Y, que seria a amplitude para cima e para baixo. Fui ali no medidor Y e eu zerei tudinho. E aí eu consegui fazer ele tremer só para os lados, só para um lado e para o outro. E esse está sendo o resultado, ó. Ele dá uma leve tremidinha e a imagem também tá tremida, ó. A imagem, as cores tá tremida.
Depois de configurado tudo isso, eu salvo esse preset, eu salvo todas essas configurações como se fosse uma configuração só. Isso dá pra fazer no Vegas, nos outros eu não sei. No Vegas é bem tranquilo de fazer, é só ir ali no Video Effects e ir ali no Save As. Vai no Save As, coloca o nome e salva, ele vai estar salvo e aí eu só jogo ele depois para as próximas camadas e para os próximos vídeos. Fica muito mais fácil do que ter que configurar tudo de novo. Para as imagens eu fiz um pouco diferente, eu apliquei mais um efeito, eu apliquei o efeito de noise. Eu apliquei um efeito de noise nas imagens que seria o noise da câmera ali, o noise da câmera noturna. Eu usei o plugin BCC para aplicar esse noise e eu botei bastante intensidade nele. Aí eu salvei o preset e usei o preset em todas as imagens, assim como eu fiz anteriormente com os textos. Eu salvei um preset para os textos e um preset para as imagens. E aí me poupa muito tempo, né? Tempo que eu teria que fazer de um em cada, eu faço em todos de uma hora só, com os presets. Enfim, depois de muito trabalho, depois de muita experimentação, eu terminei o vídeo e esse é o resultado. Já vou avisar vocês para baixar um pouquinho o volume. Enfim, foi esse o resultado. Não tenho mais o que falar, eu acho que é isso. Eu acho que foi um resultado até que convincente. Foi um resultado bom até. Eu acho que foi bom, né? Eu acho que foi até um resultado satisfatório. Deixem as dúvidas de vocês nos comentários e digam se vocês gostaram ou não. Se vocês acharam uma porcaria, podem ser sinceros aí. Podem falar. Se vocês acharam uma merda, podem falar aí. Cara, eu achei uma bosta isso aí. Pode ser sincerão aí. Se quiser me chamar pra alguma dúvida mais pessoal ou alguma coisa mais urgente, me chama no meu Instagram, que tá aí na descrição. E vai estar aí na tela também. E sem mais delongas, Feliz Natal a todos e tchau.